Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana nós comentamos uma das lições da nossa revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revista de adultos. E estamos começando aí então um novo ano e também um novo trimestre. E já que estamos começando um novo ano, nós queremos desejar a todos os queridos irmãos um 2024 de muitas realizações, muita paz, muita saúde. E você que é um servo de Deus, que você possa ser bastante produtivo nesse ano de 2024. E que o Senhor possa superar as suas melhores expectativas. Eu quero agradecer aqui a todos os queridos irmãos que nos assistem pelo YouTube. São 21 mil inscritos no nosso canal, que nos assistem aí por todo o Brasil e boa parte aí do mundo. Deus vos abençoe muitíssimo. Quero agradecer aqui a toda a equipe na pessoa do nosso irmão Everton, que sempre está colocando o nosso vídeo ali na página do AD Alagoas. Deus te abençoe, meu irmão. Agradecer aqui ao nosso querido evangelista Adriano Oliveira, que toda quarta-feira na Rádio Farol FM 90.1, a partir das 22 horas, coloca também a nossa aula ali, o nosso áudio, para que você ouça pela rádio. Aos irmãos que comandam as plataformas aí, da Rádio Web Capital e da Rádio Web Gênesis, também o nosso abraço carinhoso aos irmãos que divulgam a nossa aula e também nos dão o privilégio de estarmos aí nessas plataformas atendendo os irmãos. Deus abençoe muitíssimo a todos. Quero aqui também agradecer a minha filha, Karine. Eu nunca faço um agradecimento para ela, é ela que edita os meus vídeos, com muita responsabilidade, para que toda semana, na segunda-feira, 7 horas da manhã, faça chuva ou faça sol, o nosso vídeo tem que estar no ar. Então, esse trabalho estamos desenvolvendo desde 2018, então vamos aí já para 8 anos trabalhando nesse projeto, e rogamos as orações dos irmãos. Nos ajudem em oração, porque é um compromisso que nós temos, é uma outra igreja que eu dirijo pelo Brasil e pelo mundo. Então, que Deus abençoe a todos muitíssimo. Meus queridos, nós estamos estudando uma nova lição nesse trimestre. De 3 em 3 meses nós temos uma nova lição e vamos estudar esta lição que eu quero ter a honra de apresentar aqui, a nova lição para o primeiro trimestre de 2024. Título da nossa lição: O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Muito bem. Esta lição, irmãos, está sendo comentada pelo nosso muito digno pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, e é autor de diversas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é membro da Comissão de Apologética da CGADB. Então, um irmão, um pastor, extremamente preparado para estar comentando e nos fornecendo aqui um conteúdo sadio. Muito bem, desta lição que tem como título maior O Corpo de Cristo, nós vamos estudar hoje a primeira lição, que é a origem da igreja. Divulgando aqui, nós comentamos as nossas lições sempre em 10 tópicos. É uma configuração diferenciada e esses 10 tópicos eles servem para complementarizar o seu estudo. Às vezes nós criamos um tópico novo que ainda não tem na lição, porque a lição também é limitada pelo tempo e pelo espaço. Então nós sempre inserimos aí um tópico novo que às vezes não consta da lição, outras vezes não, mas a nossa intenção é sempre complementarizar o seu estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós
solicitamos aos irmãos que se inscrevam no canal, né, que deixem aí o seu like se você achar que o vídeo é relevante, né, ou dislike para quem acha que não é, né, mas quando você coloca aí o seu like, você está dizendo que o vídeo vale a pena, que o vídeo é relevante e esse vídeo é repassado para outras pessoas. Então você que recebe o nosso vídeo, que a gente encaminha pelo WhatsApp e tudo mais, entre no YouTube e lá você vai encontrar o nosso vídeo, você se inscreve, que independentemente de nós mandarmos esse vídeo para você, você já vai ter disponível aí no seu celular assim que ele sair. Então se inscreva, não é? Deixe aí o seu like, ative aí as notificações, que é importante também. E, meus queridos, compartilhe este vídeo com outras pessoas e também ali onde você pode fazer um comentário, faça seu comentário, que é muito relevante para nós. Muito bem, sem mais delongas, lição número 1 para 7 de janeiro de 2024. A origem da igreja. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. A verdade prática nos diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe é um texto pequeno, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois os versículos 37 e 38 que nós passaremos a ler. Nos diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa lição consta de uma introdução que vai nos dar uma visão geral da lição, e o primeiro tópico, que trata sobre o povo de Deus na Bíblia e na história, e aí nós vamos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vamos ver na história cristã. Aí vem o segundo tópico, a igreja como criação divina. Como subtópicos nós temos a igreja como um ideal de Deus, a igreja como uma realidade concreta, a igreja no Pentecostes, e vamos então para o nosso terceiro e último tópico, que é a igreja como a comunidade dos salvos. Como subtópicos nós temos regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo e o batismo de Cristo e do Espírito. E, por fim, então, uma conclusão. Esta lição deve ser lida, estudada. Não é? Para você que dá aula, é importante que você acompanhe a lição para que os alunos sintam, né, a justificativa deles terem uma lição para acompanhar. E aqui eu vou fornecer, então, os 10 tópicos para que o irmão possa, de repente, organizar as ideias, né, e fornecer esse conteúdo também para a sua sala. Ou pegar um tópico aqui ou outro e você complementarizar a sua aula. Mas a minha proposta é me manter fiel aqui ao título da lição, que trata sobre a origem da igreja. O primeiro ponto que eu anotei aqui foi a igreja como projeto de Deus desde a eternidade. Quando surgiu a ideia da igreja, a ideia da igreja surgiu desde a eternidade, porque tudo que nós vivemos hoje, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, isso está escrito desde a eternidade. Esta aula que eu estou dando hoje aqui, ela está prevista desde a eternidade. Lá atrás, quando não existia anjos, não existia céu, não existia terra, não existia estrelas,
não existiam, digo, estrelas, não existia o sol, não existia a lua, não existia nada. Deus já pensava em nós. Isto é muito importante. Então, a igreja, como projeto de Deus, desde a eternidade. Na nossa leitura de quarta-feira, ela nos remete aqui para Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Eu não vou ler, né, mas fala sobre a igreja idealizada em Deus. Mas eu quero ir com você para o tópico 2 e subtópico 1, que vai tratar sobre isto. Veja só, nos diz aqui, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também, está escrito em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E mais embaixo nós temos aqui, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Muito bem, está aí o nosso primeiro tópico, a igreja como projeto de Deus desde a eternidade. Segundo lugar, eu pontuei aqui, a igreja como construção a partir do arrependimento e batismo. Ora, sem arrependimento de pecados e sem o batismo, que é o que nos vincula ao corpo de Cristo, né, nos vincula à igreja, né, nós não temos igreja. Então vejam as palavras aqui de Pedro, né, no nosso texto áureo. Pedro disse assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está aqui, então, as senhas, né, para que a pessoa tenha entrada neste corpo chamado igreja. Muito bem, vamos lá para o terceiro tópico e subtópico 1, que tem também informações interessantes. Veja como diz aqui. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas por conversão. Não é? Então, isso aqui é muito interessante, meus queridos irmãos. E nós vamos verificar que todo crente, né, alguém aceita Jesus como Salvador, nós matriculamos ele no discipulado, toda a igreja tem que ter um discipulado consistente, forte. Ali ele vai aprender as noções básicas da palavra, do evangelho, né, da vida cristã. E depois ele vai fazer uma profissão de fé que antecede o batismo. Né? E aqui, em Alagoas, nosso pastor já organizou ela por escrito, para que um pastor não faça de um jeito, outro de outro, ou às vezes a gente faz uma profissão de fé esquecendo um ponto fundamental. Então a gente já tem a cartilhazinha para ler ali escrito. Então a gente lê, e aí o candidato concordando com tudo aquilo, perante toda a igreja, ele está fazendo a sua profissão de fé. E então ele vai ao batismo, e voltando do batismo, nós consideramos ele membro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Terceiro tópico, eu coloquei aqui. Igreja adquirida e comprada pelo sangue de Jesus. Não haveria igreja, não haveria origem de igreja se Jesus não tivesse pago o preço, né, lá na cruz do Calvário. Vamos ver a verdade prática? Diz assim, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo.
Pedro vai escrever e ele vai dizer que nós não fomos comprados com prata nem com ouro, coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E eu anotei aqui uma referência, irmãos, que está na nossa leitura de terça-feira, Atos capítulo 20, versículo 28, que está escrito assim: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, uma palavra para os pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Muito bem, então esta igreja, ela é adquirida e comprada pelo sangue de Jesus. Uma palavra de Deus para você. Você que muitas vezes fica com um complexo de inferioridade, se achando que não vale nada, se achando que Deus não te ama, se achando que não tem valor. Eu quero dizer para você hoje que você foi comprado por bom preço, foi comprada por bom preço, foi comprado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma das fortunas do mundo poderia comprar a sua alma, mas o preço do seu resgate, o preço da sua salvação, da sua remissão, foi o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. Quarto lugar, eu anotei, igreja prefigurada no Antigo Testamento. Ora, a gente entende por igreja aquele ajuntamento de pessoas, não é? Hoje remidas, lavadas pelo sangue de Jesus, regeneradas, que têm certeza da salvação, tiveram seus pecados perdoados. Mas a gente olha muito aquele ajuntamento. E já no Antigo Testamento sempre existiu o povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, com outras configurações e muitas vezes como um tipo do antítipo que seria a igreja. Nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 1 da nossa lição, que diz assim: no Antigo Testamento, o termo hebraico, eu não sei bem a pronúncia aqui, deve ser kahal, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido, está lá Deuteronômio 4:10, ou congregação do povo, conforme Juízes 20, versículo 2, ou multidão, 1 de Samuel 17:47, ou congregação, conforme escrito em 1 dos Reis, capítulo 8, versículo 22, ou congregação de Israel, conforme 1º livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 2, ou grande ajuntamento, conforme está lá em Neemias 5, 7. Esses ajuntamentos do povo de Deus, esta congregação, esta multidão, ela nós podemos dizer que prefigurava a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos no Antigo Testamento são figuras, são símbolos, são alegorias, são tipos. E no Novo Testamento nós temos a concretização, a realidade. Por isso que no Novo Testamento, neste tempo que nós vivemos agora, nós não tratamos mais com esses símbolos do passado, né? Porque aqueles símbolos eram figuras. Quando a realidade aparece, os símbolos já perdem, né, o seu significado. Então, igreja prefigurada no Antigo Testamento. Ali já tinha o protótipo, né? Quando Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso não quer dizer que acontece apenas no Novo Testamento. Lá no Antigo também, quando uma família se reunia, né? Quando um grupo de pessoas, uma comunidade se reunia, eu creio que ali já prefigurava a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prefigurava, ainda não era exatamente a igreja. Quinto lugar, igreja composta pelos regenerados, justificados e santificados.
Essa igreja que está tendo a sua origem, ela é composta por esse público aqui. Vamos ver no plano de aula, né, da nossa lição de mestre, na aplicação, está escrito assim: só faz parte da igreja o corpo de Cristo. Quem é regenerado, justificado, santificado pelo Senhor Jesus e selado pelo Espírito Santo. Aqui é muito importante afirmar que a natureza da igreja é celestial, pois não nos congregamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo na cruz, mediante ao arrependimento e fé na força do Espírito Santo. Então, esta comunidade, ela é composta por quem? Pelos regenerados, justificados, santificados pelo Senhor Jesus. Quinto tópico, então. Nós vamos, então, agora para o sexto tópico. Chegamos no meio do nosso comentário e vamos, então, para o nosso sexto tópico. No nosso sexto tópico, nós temos, então, uma igreja aberta a toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, meus irmãos, talvez esteja a maior característica da igreja, né? O plano de Deus nunca foi ser apenas de um povo, ser apenas de uma tribo, ser apenas de uma família. Quando Deus chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e chamou ele para uma terra que ele nem sabia onde era, nem lá em Hebreus 13:8 diz que ele saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8, se eu não estou enganado. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele chega lá naquela nação e Canaã e tudo mais. Daqui a pouco tem a sua família, depois tem Isaac, tem Jacó, tem José, tem aquela coisa toda. Mas ainda é um povo restrito, os hebreus. Depois o povo de Israel. Mas a proposta de Deus não era apenas para Israel. A proposta de Deus é que Abraão fosse uma bênção para todas as famílias da terra. E lá, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a proposta de Deus não é uma proposta exclusivista, não é? Deus, então, ele tem uma igreja que se abre para toda tribo, língua, povo e nação. Tópico 1 e subtópico 2 vai estar escrito assim. Vamos ler bem aqui do começo. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Nós vamos ver isso muito claramente lá no Apocalipse. Aqui tem Apocalipse 5:9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados. É a diferença lá do Antigo Testamento. Essa assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração na igreja e dando diretrizes à igreja. Bom, mas a parte principal que nós queremos tomar é essa aqui, que não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações. Entenda bem, eu não estou dizendo que a igreja é toda tribo, língua, povo e nação. Eu estou dizendo que a igreja está aberta. O evangelho é para todos os homens. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Jesus morreu na cruz
por toda a humanidade. E aqueles que querem ir para Jesus podem ir e ele recebe de braços abertos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui é para o alto, é para o baixo, é para o rico, é para o pobre, é para o europeu, o asiático, o africano, né? Os americanos, enfim, é para todos. Uma igreja aberta a toda tribo, língua, povo e nação. E nós vamos ver isso, estudamos numa lição passada sobre a igreja de Antioquia, que era aquela igreja mista, podemos dizer assim. Tinha crentes de vários povos, de línguas e nações. Ok. Sétimo lugar, uma igreja inaugurada no Pentecoste, né? Aqui vem a declaração clássica que essa igreja começa realmente no dia de Pentecostes, quando aqueles irmãos reunidos recebem poder do alto, né? E a partir dali nós vemos uma denominação diferente para aquele ajuntamento. Ok, vamos ver tópico 2 e subtópico 3. Nos diz assim: depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Muito bem. Aí nós vamos ver a sinopse do tópico 2, que vai dizer assim: a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. E eu quero ler aqui no auxílio teológico, o segundo auxílio teológico, que vai dizer assim: ao citar expressamente eclésia pela primeira vez em Mateus 16, 18, Jesus falava de algo que iniciaria no futuro. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse termo edificarei é um verbo no futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra, ou seja, sua morte, ressurreição e ascensão, e da vinda do Espírito Santo. Millard J. Erickson observa que Lucas não emprega eclésia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Esse fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos 8, que é posterior ao Pentecostes. Então aqui estão alguns fundamentos para que haja um entendimento de que esta igreja realmente é inaugurada ali no Pentecoste, e a partir dali nós vamos ver essas denominações, igreja como corpo de Cristo, e Lucas citando 24 vezes a palavra eclésia como igreja. Ok? Muito bem. Então vamos lá para o nosso oitavo tópico e antepenúltimo. Uma igreja estabelecida na plenitude dos tempos. Tópico 2 e subtópico 2. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. E aqui nós temos Gálatas 4:4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Eu trouxe aqui um artigo, irmãos, que eu extraí do Google, que diz assim, veja bem: plenitude dos tempos significa basicamente o momento apropriado, de acordo com o decreto de Deus, para que sua vontade seja cumprida. Isso quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações precedentes ou anteriores, estabelecidas por Deus, se completam.
ou seja, é o tempo certo. Então, a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período. É quando todas as disposições, meus queridos, elas estão favoráveis a que aquilo aconteça. Jesus vem na plenitude dos tempos. Tudo está orquestrado, tudo está organizado para que o Filho de Deus venha. Até João Batista vem na frente, não é, aí aplanando os caminhos, como precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja que está tendo origem, não é, ela é estabelecida na plenitude dos tempos. Ok. Nono lugar, uma igreja selada pelo Espírito Santo. Essa igreja que tem a sua origem, ela não pode avançar, não pode progredir, não pode produzir sem que ela tenha o selo do Espírito Santo. Vamos para o terceiro tópico e o subtópico 2, onde diz assim: selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, vou ler novamente. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Ponto. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, olha aí a inclusão, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Esta igreja, então, é selada. Selo fala de garantia, né? Pelo Espírito Santo. É aí, então, o nosso nono tópico. E, por último, estamos tratando da origem da igreja. Nós colocamos aqui uma igreja batizada com o Espírito Santo e com fogo. Nosso pastor, há poucos dias, fez um comentário interessante, que o batismo com o Espírito Santo que veio sobre Jesus, não é, foi em forma de pomba, não é? Mas quando foi para a igreja, não foi em forma de pomba, porque a igreja não é pura como Jesus, né? Os homens não são puros como Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que a gente às vezes traduz fogo porque a pessoa está pulando, porque tem aquela euforia, mas ali não é o fogo. O fogo que veio no batismo com o Espírito Santo foi um fogo purificador. Claro que tem a alegria, né? Tem todo o júbilo e a pessoa pula, né? E nós somos de um tempo que a pessoa era batizada com o Espírito Santo e às vezes ficava 2 dias, 3 dias sem conseguir falar o português, só falando línguas estranhas, né? Então era carga de poder mesmo, né? Mas aquele fogo significa purificação. O fogo vem para nos purificar. Tópico 3 e subtópico 3, para nós encerrarmos, diz assim: o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos 1:4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Esta igreja tem o Espírito Santo, mas essa igreja também é revestida de poder no Espírito Santo. E esta igreja, batizada com o Espírito Santo e com fogo, é a igreja que nasce e a igreja que tem disposição de evangelizar. Nós rogamos a Deus que o Senhor venha, não é, despertar a igreja. Não é? Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação especial na vida do crente. Muito bem, meus queridos, está aqui alguns pontos interessantes que falam dessa igreja que teve a sua origem
e nesta origem nós vamos ver todas estas coisas acontecendo. Muito bem, há muita coisa boa para nós estudarmos ainda. Deixe-me ver aqui para passar para você. Olha, lição número 2, aqui vem, nós vamos estudar sobre imagens bíblicas da igreja. Depois vamos estudar a natureza da igreja. Lição número 4, a igreja e o reino de Deus. Lição número 5, a missão da igreja de Cristo. Lição número 6, igreja, organismo e organização. Lição número 7, ministério da igreja. Lição número 8, a disciplina na igreja. Lição número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lição 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. E lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Vem muita coisa boa por aí. Deus te abençoe muitíssimo e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.